Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e nesse espaço a gente compartilha muito conteúdo sobre saúde e negócios para você. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, um amigo pessoal, meu médico. Ele me ajudou em todo o processo de emagrecimento que eu faço já tem mais de um ano e eu queria muito trazê-lo para ele contar o caso, ver a visão clínica dele e também uma visão muito emocional, que a gente acabou se conectando muito além da medicina. E eu gostei muito que ele aceitou o convite, Jimmy. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, uma Stefano, honra. a oportunidade de estar aqui falando de você. De mim. É um podcast seu podcaster, mas vamos falar de você. E eu sou o caso clínico do podcast. E essa visão é muito interessante. O Dr. Jimmy Scarparo, ele é gastroenterologista, correto? Certo. Endoscopista, palestrante, empresário focado em obesidade. E é o meu médico, meu amigo. Cara, ele é uma pessoa que eu já admirava quando eu conheci e continuo admirando. Então, com certeza, você vai aprender muito hoje aqui com a gente, tá? Jimmy, queria ouvir de você para a gente começar esse papo, né? Cara, essa pergunta me veio agora, hein? A primeira vez que eu falei com você sobre fazer o procedimento e tal, você lembra como foi? O que você achou? Você lembra como era o Stefano? O que eu falava? Eu não lembro exatamente qual foi essa ocasião especial, mas eu lembro que você, vou ser bem franco aqui contigo. Lógico, por favor. Bastante obeso. Sim. Você estava assim num padrão perigoso, sem pescoço. E eu achava, pô, esse cara é jovem, é forte, né? E a Leti, coitada, que era a sua esposa naquele momento, né? Sim. Eu falei, meu Deus, coitado da Leti, né? Eu falei assim, mas a gente se tornou amigo por uma ocasião dentro da área empresarial e também não tinha liberdade de falar alguma coisa nesse sentido contigo, mas partiu de você essa pergunta e aí eu falei, Stefano, eu acho que a gente pode te ajudar. Eu tinha muita preocupação em você como paciente, primeiro que a gente é amigo, segundo que eu conhecia teu estilo de vida, o teu padrão de vida, você é um cara, um bom vivan. Sim. E eu fiquei muito preocupado de avançar nesse assunto contigo e você não se enquadrar no procedimento que a gente podia te ajudar. Então, eu vi que você precisava. Você estava com mais de 140 quilos, é isso? Tá. Bati 147. Com 28 anos, acho que você tinha na época, 29. Dia 30 de janeiro, tinha 29. Pois 29 anos. Não pode, não pode. Isso aqui é uma bomba relógio, então não pode. Eu ficava com vontade de te ajudar, mas também há que se entender como médico, apesar de sermos amigos, eu não tenho uma certa liberdade de chegar e falar, acho que você precisa fazer isso, você precisa tomar uma atitude. Isso tem que partir muito da pessoa. Sim. E você já tinha pegado um paciente com 29 anos naquela situação? Já, é o meu paciente mais jovem, que fez o procedimento que você fez, a gastroplastia endoscópica, foi de 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos de idade. Caramba, olha! Não tem uma idade específica. A gente tem uma regra básica que é você completou a puberdade, né, já entrou na puberdade, pode ser feito. Porque, Stefano, a obesidade ela é uma doença progressiva. Sim. Ela é progressiva, ela vai piorar. Se você não fizer nada, ela vai piorar. Assim, é isso que a gente vê muito, as pessoas pensam de uma forma leviana, que a pessoa que está com excesso de peso, está gorda, vamos falar a palavra gorda, eu não gosto muito dessa palavra, porque é meio pejorativo, né? Traz assim um preconceito, um preconceito em cima dela. Mas assim, a pessoa está com excesso de peso, as pessoas acham que ela é um relaxado, acham que é uma pessoa que, não, né, que simplesmente se abandonou, que não está tomando nenhum tipo de atitude. E não é assim que funciona. A obesidade ela é doença. Então, e se ela, uma vez que a pessoa ingressou na doença, e não importa a idade, com 12 anos de idade, a chance dela retroceder sozinha é muito difícil. Então ela precisa, às vezes, de um estímulo, de um marco para fazer essa mudança na vida dela. Se com 12 anos, avalia-se a psicologia dessa criança ainda, 12 anos de idade, avalia-se a conversa dela em casa, com os pais e tudo mais, o que está acontecendo nesse ambiente, e você vê que esse procedimento, sendo ele um procedimento com baixo risco, é um procedimento de alta hospitalar no mesmo dia, algumas horas depois, né? Então,
Por que não ajudar essa pessoa? E quase todos os meus pacientes jovens que eu fiz a gastroplastia tiveram excelentes resultados. Foi muito bom para eles. Vamos falar um pouco da gastroplastia, que é um procedimento que quando eu conheci, comparado a outros, é um pouco mais novo, digamos assim. Completamente novo. Mas eu lembro que uma coisa que chamou muita atenção quando você me apresentou foi você falando assim, e isso é o que eu explico para as pessoas quando elas me perguntam, pô, o que você fez? Eu explico assim. Enfim, o Jimmy me apresentou, ele explicou que ele vai fazer ali por endoscopia, não é uma cirurgia, né, por endoscopia. Então você pega o estômago, e aí isso aqui ficou muito marcado para mim, Jimmy. Você explicou assim, que a comida, você come, aí a comida chega aqui, só que a parte que dá saciedade para o cérebro fica aqui. Só que a comida, quando ela chega, ela desce. Então ela vai enchendo, aí você come muito para se sentir saciado. Exatamente. Quando você me apresentou o plano, falou, cara, a gente vai corrigir isso aqui, eu vou enganar o cérebro. Exato. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso, porque eu conheço o Stefano, pelo menos, né, tento me conhecer, e sei que eu preciso desses gatilhos mentais. Que automaticamente eu já vou bloquear a ingestão de comida. Pronto, já resolvi um problema. Você pegou o recado direitinho. Na verdade, é exatamente isso. É que o nosso corpo ele tem uma resistência muito grande a perder peso. É contra a nossa natureza perder peso. Não é a favor da nossa natureza. Nossa natureza é a reservar. Para o próximo inverno, pode ser que eu precise daquilo ali. Então, tudo em nós está fazendo para guardar. Então, ganhar peso no fim de semana é rapidinho. Perder peso num mês, o mesmo peso, é extremamente difícil. É muito difícil. Sempre será assim. Deus fez assim, é proposital para a nossa preservação de espécie. Graças a isso, estamos aqui. Passamos campos de concentração, passamos Idade Média, se comia muito mal uma vez ao dia. Nós passamos estilos de fome muito grande e que nós estamos aqui como espécie porque nós suportamos bem. Você assistiu um filme chamado Sociedade da Neve? Nossa, eu já vi, sei que filme é, mas eu ainda não assisti. É um filme de um grupo de jogadores que saiu do Uruguai e eles iam para o Chile fazer um torneio lá. E passando por cima das cordilheiras, o piloto desviou a rota e simplesmente tiveram um acidente e caiu no meio da cordilheira. E começaram-se as buscas, porque os caras eram famosos e tudo mais, só que não acharam os caras porque o piloto desviou muito a rota. E onde ele caiu não se fez a busca. E tinha um engenheiro no avião e ele fez um radinho lá, montando umas coisas, e ouviu no rádio 4 dias depois. Nesses 4 dias eles comeram ali o chocolate, as coisas que tinham no avião, e eles viram que acabou a busca. E agora? Metade do povo morreu no acidente, metade ficou viva, alguns machucados. No final, eles viveram lá 75 dias nessa condição inóspita, comendo o quê? Pedacinho de proteína dos cadáveres das pessoas que tinham morrido, que estavam congeladas. Então, se decidiu para não morrer de fome, comer pedaços do cadáver e bebia a água da neve. E eles aguentaram 75 dias. Não morreu ninguém de fome. Morreram de acidente, morreram da avalanche que teve no meio da história, morreram de infecção porque se machucaram. De fome, ninguém morreu, porque o ser humano tem uma resistência muito grande. Então, quando você começa, por isso que as dietas a longo prazo, elas não vão funcionar bem. A curto prazo é muito legal, porque você começa, ganhei 2 quilos, eu quero perder 2 quilos, a melhor coisa para você fazer uma dieta, organizar para aí, e você vai perder esses 2 quilos aí. Mas você perder 20 quilos na dieta é bem difícil. Chega um momento dessa dieta que o teu corpo vai entender o seguinte, o que está acontecendo? Isso aqui não é normal. Eu conheço o Stefano e o Stefano não é desse jeito. Ele começa a entender que você está vivendo um período de recessão, de pobreza, de privação, e ele cria mecanismos compensatórios para ajudar a salvar você. Então ele evita de gastar, ele guarda mais ainda, ele reduz o teu metabolismo, é o que vai acontecer numa dieta. O TMB, ou a taxa metabólica? Basal cai, porque ele entende assim, olha, eu não posso gastar, porque agora o Stefano não está tendo um bom aporte, não está tendo provisão, então eu preciso ajudar ele. Então, o corpo, ele trava, tem um cara chamado sistema nervoso autônomo, e ele é autônomo, então ele vai fazer o que ele tem que fazer, independente da vontade do Stefano. O Stefano quer emagrecer, ele não quer deixar. Exato. Aí ele começa a trancar, mas quem é que está avisando para ele, pro cérebro, para esse cara, falando assim, olha, o Stefano não tá legal? É um carinha chamado estômago. O estômago está avisando porque, como você bem entendeu, no fundo do estômago, na região superior dele, é onde produz um hormônio chamado grelina, que manda esse sinal lá para o hipotálamo dizendo assim, olha, tá chegando comida ou não está chegando comida.
Então, quando você faz consistentemente uma recessão, uma dieta, você está mandando a mensagem, olha, não está chegando comida. Ele tem que tomar uma ação, porque o estômago está mandando mensagem com a produção da grelina, porque não atingiu você não encheu o teu estômago. Certo. Então a mensagem lá para cima é, olha, não está chegando a coisa lá embaixo, o pessoal lá de baixo, lá no estômago, está avisando que não está chegando a comida. O que o cérebro vai fazer? Então, peraí, eu vou dar um jeito. Começa a mandar todo mundo, porque ele se comunica com todo mundo, falando assim, ó, não guarda aí porque o negócio não está legal. E aí, amigo, você vai ver tua balança parar de perder apesar da tua dieta. Só que o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo nessa dieta, eu não vejo abaixar. Por que você não vê abaixar? Porque teu cérebro entrou no jogo e ele é mais forte. Ele não vai deixar acontecer isso daí. E o que vai acontecer? Vai travar. E aí, meu amigo, é difícil. Então a tua dieta não vai funcionar a longo prazo. A curto sim, a longo não. O que nós fazemos na gastroplastia, para finalizar esse pedaço? A explicação da gastro. Isso que você falou mesmo, eu vou costurar o teu estômago. As pessoas pensam que é assim, doutor, o senhor vai reduzir o tamanho do meu estômago, né? Eu falo, não é o tamanho do estômago que é importante. Eu vou reduzir o quanto que cabe em 70% da capacidade interna dele de hoje. Então, se você hoje come 1 quilo, para você se sentir bem, vamos pegar um exemplo aqui matemático, com 300 gramas depois da gastroplastia, você vai ter a mesma sensação, gratificação, satisfação de como você tivesse comido 1 quilo, mas você só comeu 300. Antes eu comia 1 quilo. Então você vai comer menos e vai ter a mesma satisfação. Só que o cérebro vai aí com pouca quantidade, então não é o quanto que cabe, mas a forma como eu vou deixar o teu estômago, porque eu vou fazer a tua comida ficar logo sobre aonde? A zona produtora da grelina. Da grelina. Da grelina. E aí vai mandar a mensagem para assim, ó, o Stefano já almoçou. Como assim, almoçou? O cérebro vai falar só que ele fazendo um negócio lúdico, mas é explicação é maravilhosa. Ele vai falar assim, como assim? Eu tô precisando de energia. Porque a conta não é quantidade de comida, é energia. É energia, isso, é os macronutrientes. Tanto né? que eu falei para você na consulta, cara, qual era a minha preocupação com o Stefano? A boa vida que o Stefano levava. Tá. Eu conhecia você, Sim. você gostava de bons vinhos, você gostava de bons restaurantes. Extremamente calórico. Não que isso seja ruim, mas você vivia uma vida, vivia em hotéis, então você é um cara que eu falei, estou preocupado que o Stefano não se engaje, porque essa vida aí é muito legal. E como ele vai abrir mão disso, entendeu? Então eu fiquei preocupado que não funcionasse para você nesse sentido, porque você poderia enganar essa costura trazendo não em quantidade, mas a comida porque a quantidade eu resolvia para você costurando. Sim. Você falou isso para mim. Mas a qualidade e a frequência beliscando toda hora, eu não resolveria. Sim. Falei, Stefano, cara, você precisa entrar no jogo. E você entrou, depois a gente vai falar disso. Mas o que acontece? Então, quando você energeticamente come legal e você come um pouco e manda o sinal lá para o céu dizendo assim, ó, o pessoal lá de baixo já disse que fez. Então, aí ele vai, olha, mas eu estou precisando de energia. Isso que o Stefano fez, ele trouxe nessa refeição. E aí qual é a melhor refeição para essa situação? Proteína. Aí o que acontece? Eu adoro uma carne, tu também. Pô. Então, pra gente fazer uma gastroplastia é ótimo, porque a gente come aquele negócio, tá bom. Tá bom, sim. Uma pessoa que é doceira vai sofrer mais. Então, tem esses perfis aí. Agora, você fala, então, peraí, se o Stefano já abasteceu, já fez a missão dele, o pessoal lá de baixo está dizendo que tá tudo ok, eu aqui preciso dar outro jeito, eu preciso buscar essa energia numa via alternativa. Qual é a melhor via alternativa? Queimar gordura. Queimar gordura. Aí ele queima gordura em glicogênio, glicose dá reserva energética para você usar no seu dia a dia. Então você tá fazendo um déficit energético bacana, sem esforço, porque você está comendo pouco, ficando bem com isso. Não é igual a dieta que eu fico insatisfeito que eu comi pouco. Aqui eu tô comendo pouco, esse é o start. Eu tô comendo pouco e eu tô feliz com esse pouco. E o cérebro, meio energeticamente, fala, eu preciso buscar mais energia. Ele busca na gordura. E ele queima seus depósitos. E qual é a principal gordura que ele queima? Visceral. Então você começa a queimar a gordura mais ruim, a pior gordura que você tem. Ele começa a buscar ela. E você pode ajudar, e você fez isso muito bem, parabéns. Isso foi surpreendente para mim, honestamente falando, porque você era um cara sedentário. Sim. Eu tenho a tua ficha. Na tua ficha, eu dei uma revisada nela, eu sabia que você ia me perguntar coisa. Tem uma pergunta lá, olha o que tu respondeste. Vamos lá. Tem uma pergunta lá falando assim, a que você atribui o seu ganho de peso? Olha o que você escreveu. Ao azar. Eu escrevi isso. Você escreveu isso? Olha ao isso, azar. Eu não sabia de... Ao azar, porque você falou assim, caramba, porque tem pessoas que comem pra caramba e não engordam, e eu engordo. Você botou isso na ficha.
Você tá vendo a tua negação na história? Caraca, eu escrevi Você isso. escreveu? Eu te mostro. Olha que loucura. Então, olha a tua... Aquele Stefano, eu era outro. Isso aqui é outro, aquele é outro. Olha como você se isentou da responsabilidade. Total. Ao azar, você botou esse. Então, quer dizer, ali não, você entrou no jogo porque você começou. Então, já tá te faltando energia porque você está comendo pouco e o corpo está recebendo a mensagem que foi suficiente, mas não trouxe a energia. Então, ele tem que buscar. Aí o Stefano começou a fazer duas coisas interessantes e que qualquer paciente deve fazer. Básico. Gastar mais energia, do que conta. Aí é atividade, amigo. Atividade aí física. É atividade física. Sim. E dar menos energia, aí é alimentação. Alimentação restritiva. Aí tem paciente que fala, mas por que eu vou gastar todo esse dinheiro para fazer esse procedimento, costurar meu estômago para eu ainda ter que fazer atividade física e alimentação? Se esse paciente falar isso para mim, eu falo para ele repensar no assunto, porque eu falo, cara, você não está ainda pronto para esse procedimento, você ainda não entendeu o jogo. Não entendeu. O que eu quero te dar uma ferramenta, uma arma para potencializar a tua perda, mas quem vai perder é você, não sou eu. Sim. Então eu vou costurar você, mas você pode tomar leite condensado. Você pode mandar bala na cerveja, no sorvete, no refrigerante, no Red Bull, energético. Eu bebia muito Red Bull. Eu não sei. Muito. Então você traz a energia que vai passar pela costura sem nenhum problema, porque é líquida. É líquido. O que vai adiantar minha costura para você? Nada. Porque o corpo vai absorver os macronutrientes. Porque é no intestino que absorve, não é no estômago. Sim. O estômago é um limitador e um processador. Então o quanto que cabe nele e o que ele tritura ali para mandar para o intestino absorver. Só que o líquido não precisa de nenhum tipo de digestão, ele vai direto. Vai direto, né? Ele vai direto. E no intestino já captura toda a energia que é possível ele pegar. A conta tá fechando, eu não preciso queimar gordura. Você entendeu? Entendi. Então, essa que é a sequência. Uma das coisas que você me falou também que foi bem emblemático eu vou resolver com a quantidade. A qualidade e frequência eu não resolvo. Não tem jeito. E eu falei, cara, resolvi eu acho que um problema bem difícil, que é a quantidade. Porque a gente, obeso, pra eu me sentir saciado eu tinha que comer muito. Muito, entendeu? E quando eu fiz a parada... Comi pouco. Comi Até pouco. hoje. Até hoje eu como pouco. Sim. Você falou pra mim, você chega num limite, se você ultrapassar, começa a te incomodar. Começa a incomodar. Então é um problema. Então, se você... Aí você vai fazer uma reeducação. É o que eu... Nossa, é tão bonito falar isso, né? Reeducação alimentar. Olha que legal. Vai fazer. É super difícil. Muito. Porque você fica com aquela sensação de que eu comi pouco, que eu queria ter comido mais. Exato. Agora, com a gastroplastia, eu restringindo o teu estômago, de boa... Você fica gratificado com o pouco. Fica ou não fica? Sim, fica. Na dieta você não fica. Então, na dieta você está lá no Andes, meu amigo. E o corpo ele não vai gastar a energia. Sabe o que ele faz quando ele está no Andes? Lá no avião que caiu? Ele trava junto. Eu preciso preservar a vida. Preservar a energia. Então você não gasta. Aqueles caras que estavam lá, chegaram na segunda etapa, que seria queimar gordura? Chegaram. Mas não inicialmente, depois de um tempo sofrendo lá. A maioria de nós, quando começa uma dieta, não chega nesse tempo. Nós não conseguimos, não temos resiliência, nem obstinação para chegar num ponto da onde eu já fiz uma dieta tão forte, tão suficiente, que eu agora comecei a queimar gordura. A maioria não. Aí você vê uns casos aqui e acolá, você descobre na internet, fulano perdeu tantos 70 quilos com dieta. Esse cara ficou no Andes um ano. Ele botou na cabeça dele que ele estava no Andes e ele vivia. Mas pouquíssimas pessoas têm essa condição. E é difícil mesmo porque o corpo resiste. Agora aqui não, com a gastroplastia, com a costura, a endoestrutura, a gente costura o estômago para favorecer isso ser um passeio e não um trauma para você, entendeu? Basicamente isso. Tanto que antes de fazer a gastro, eu lembro que eu tinha tentado fazer um programa de emagrecimento, eu até perdi acho que 10 ou 15 quilos, mas depois reganhei tudo. Enfim, aí eu falei, cara, não vamos fazer. E a decisão foi enganar o meu cérebro e resolver isso, porque aí eu não conseguiria comer a quantidade que eu gostaria na minha cabeça. Sim, você ficava certo? sofrendo. Mas não é que eu precisava da comida, era uma vontade, não era uma necessidade. Isso é muito importante e na minha visão é meio que game changer, assim, porque você aprender a comer o que é necessário para você produzir e ser eficiente é muito diferente de você comer porque você quer. É porque é prazeroso. Comer. É prazeroso. Comer é um prazer. É ansiolítico comer. Exato. A gente ativa lá o sistema límbico do cérebro, onde tem a nossa relação com o prazer. E lá nessa região, é a região que a gente... Hoje, Stefano, eu posso preencher tem uns receptores lá nesse lugar, que são receptores da dopamina, do opioide, canabinoide, são receptores de prazer. É onde nós desenvolvemos nossos vícios, nossas relações viciosas. E aí, pasme, não é só com comida, pode ser com jogo, com sexo, com droga, com trabalho, com dinheiro, com tigrinho, pode ser com um bocado de coisa.
eu desenvolvo ali, porque aquilo ali me satisfaz, aquilo ali me dá liga. Mas aí uma coisa que é lícita e passa desapercebida para a maioria dos seres humanos, porque você vai na praça de alimentação, olha, você não vai falar, olha lá o cara, tá recaído lá, tá usando lá. Você não vai falar isso. Sim. Mas ele tá comendo, ele tá almoçando. Qual é o grau de satisfação que esse cara tá tendo ali? Ela é viciosa ou não? Ele tá comendo porque ele está com fome e ele tá se alimentando porque ele precisa fazer isso? Ou ele tá comendo porque ele tá correspondendo a um vício? Por que a maioria dos, não vou dizer maioria, mas a maioria uma boa parte dos bariátricos, eles desenvolvem uma relação afetiva com o álcool? Você já prestou atenção nisso? Você sabe disso ou não? Sei. E não é qualquer álcool, é com a cerveja. E por que a cerveja? Por causa do carbo da cerveja, que dá essa liga no cérebro que o vinho não dá, que o uísque não dá. Então as pessoas pensam, o cara tá virando alcoólatra. Não tá. Não tem nada a ver com álcool. É o carbo lá. É o carbo que ele já era dependente antes de operar. Mas isso não é tão fácil de identificar. Sim. Então agora ele continua satisfazendo isso de outro jeito. Ele não consegue comer mais, mas ele consegue beber mais. Então ele está fazendo isso de outro jeito. Entendeu? Uma coisa que eu entendi quando eu fiz, né, e comecei a aprender a lidar com esse novo estilo de vida, eu percebi como eu comia emoções. Eu não comia. Hoje eu como, pelo menos enxergo a comida como macronutrientes. É para eu viver. O que eu tenho que comer para eu conseguir produzir, ter energia e tal. E aí hoje eu faço escolhas assim, eu sei quando eu vou comer por emoção. Sei lá, vou dar um exemplo. Essa semana eu fui na minha mãe, ela preparou uma comida... E quando tu sabe, tu come? Dependendo da ocasião, sim. E por emoção. Está tudo certo. Isso. Se você começar a querer radicalizar a tua vida, não vai dar certo. Não vai funcionar, tem que ter um equilíbrio. Não vai funcionar, nem 8, nem 80. Exato. Porque a vida continua e ela é prazerosa e deve ser vivida. Sim. Agora, se você fala assim, eu agora, não vai durar, Stefano. Não, você não pode ir para esse caminho. Então não é nem lá se largar totalmente e comer o que vem na frente, mas nem lá também não faço nada, não como mais nada. Isso, nenhuma das duas coisas vai funcionar. É o equilíbrio. Porque aquilo, como você falou, não é um procedimento, pelo menos eu enxergo assim, para um momento. Cara, é uma decisão de vida. É um estilo de vida. Você estar magro, olha isso, porque é um trabalho estar magro. Hoje eu vejo as fotos, enfim, meus antes e depois, eu falo, nossa, hoje eu tenho muito mais trabalho para ficar como eu estou do que eu tinha, porque eu não tinha tanto trabalho. Você não precisa se preocupar com rotina, você não precisa se preocupar com alimentação. Exato. Você come qualquer coisa, tanto faz. Hoje não, tem coisas que eu como, tem coisas que eu não como, tem hora para comer. É muito mais difícil você manter isso do que a disciplina. Mas a disciplina é a mãe né? Então, é difícil uma pessoa que é disciplinada não alcançar os objetivos que ela tem. A disciplina é a mãe do louvor, é a mãe do êxito. Sim. Então, a disciplina é importante. Cara, mas não é gostoso? Eu vou te perguntar, você estava com 145 quilos, você está com quanto agora hoje? Hoje 90, bate 90. Você perdeu 55 quilos. Eu já cheguei a 85, agora eu estou engordando, que eu estou fazendo bulking e cutting. Você não está engordando, você está ganhando massa. Ganhando massa, que agora eu faço um trabalho de bulking e cutting, é muito legal. Então quer dizer, veja você, o que isso trouxe para você de qualidade de vida. O que 55 quilos, que é praticamente um peso de uma bariátrica, é uma pessoa. É uma pessoa. O que isso te deu hoje em relação ao teu sono, em relação ao teu sexo, em relação à tua disposição? Tudo é outra pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa. Mas tem uma outra coisa que você não consegue mensurar. Você está vendo aqui o teu guarda-roupa, que é maravilhoso usar você deve jogar tudo fora. Joguei, tudo fora. Troquei comprar tudo. Roupa nova, Sim. Que delícia. Sim. A disposição, ficar suando menos. Eu lembro que num aniversário seu que eu fui, você estava parecendo todo suado, encharcado ninguém estava daquele jeito. Sim. Porque era você, aquele cara. Então, que bom hoje, essas coisas externas que a gente vê. Mas, cara, você tem que pensar de uma forma interna. Você não consegue entender, avaliar, talvez a Leti consegue te dar essa visão, mas assim, o quanto que o teu corpo metabolicamente, fisiologicamente mudou. Não. O teu coração, tudo. Sabe, o teu grau de envelhecimento, porque quando você estava com aquele peso todo, você está num organismo completamente inflamado. Inflamado, isso, a obesidade é inflamação. E nesse sentido foi legal, uma das coisas que você associou, nós associamos como um time em você, foi a questão de fazer os protocolos
injetáveis para ajudar nesse processo aí, nesse estresse oxidativo, ajudar você a desinflamar. Isso faz parte do processo. Sim. Então, hoje, é exatamente o que você falou. É outro Stefano que está aqui. Não é aquele Stefano. Não. Em nenhum aspecto. Esse cara que escreveu que é o azar, na hora que você falou isso, eu falei, não, como assim o azar, cara? Não, assim, a culpa foi minha. Dá para ver totalmente a tua negação em vários aspectos. Quer dizer, muito louco. A minha preocupação na nossa consulta, minha consulta demora em média 1 e meia, e nossa consulta demorou, isso não é porque você era meu amigo, é porque, ao contrário, até como amigo, eu prefiro até ser mais explicativo para você ter chance de desistir. Sim. Desista antes da gente entrar nisso, que uma vez que você fez, cara, eu preciso de você. E eu gasto tempo para mostrar para o meu paciente o caminho, mostrar para ele o procedimento. Olha, cara, o que eu vou fazer por você é isso. O que você vai fazer com isso? Tá nas tuas mãos. Aí você me perguntou, tem perfis piores que outros? Tem perfis piores que outros. Nós falamos em quantidade. O glutão costuma ser um bom paciente para nós? Acho que não. Sim. Por quê? Porque ele está na quantidade. Ah, tá. Então entendi. O bom paciente é o da quantidade. É da quantidade. Não é aquele cara que é esse aí não. Pô, eu já vi caso aqui na clínica que a paciente comia todo dia leite condensado. Todo dia. Uma latinha de leite condensado. Como é que faz? E se ele, é doceiro, né? Se ele é o formigão, não vai dar certo. Ou não é que não vai dar certo, é que esse cara vai ter que fazer uma mudança ainda mais pesada. Esse é o meu trabalho hoje. Mais pesada do que o glutão. Ou, por exemplo, o cara que é cervejeiro. Eu tenho uma pergunta lá na minha anamnese que eu pergunto qual é a relação dele com a cerveja. Porque se o cara é cervejeiro, você já vai ter. Eu sou obrigado a avisar para ele, cara, tio costural, eu te costuro. As chances são muito boas de você dar bem, se você dar certo. Só que se você não mudar esse hábito, a chance a curto prazo, não muito prazo, depois que você emagrecer, você vai ganhar de volta. Falo para ele logo. Por quê? Porque depois ele vai dizer assim, eu fiz aquele procedimento lá, emagreci, mas engordei tudo de novo, como se fosse culpa do procedimento. Ele fala, olha... Mas é isso. É o azar, né? Que azar, é você. É isso que rola. Então eu tenho que salientar ali. A minha grande missão na hora da minha consulta é identificar quem está na minha frente. Eu gosto de uma parte da consulta que você faz, que eu, inclusive, já levei um outro amigo meu, você fez igual. Eu faço igual, a mesma consulta. Porque eu preciso saber que o meu padrão é aquele. Eu acho muito legal a parte que você fala, ó, isso aqui é tudo se der certo e você seguir as orientações, que você vai mostrando os antes e depois, né? Sim, sim. Aí você fala, agora eu vou te mostrar se você não fizer o que eu tô te falando, o que vai acontecer. Isso pra mim foi assim, falei, cara... Eu deixo aquela imagem chocante no final para o paciente entender que, por mais simples e de mais... É um procedimento simples e de baixo risco, e por mais que ele seja um procedimento assim, ele não é isento de riscos. E um dos riscos que ele tem é a pessoa naquela fase inicial, e me preocupa muito a identificar o perfil do paciente, porque naquelas 6 semanas iniciais após o procedimento, o paciente não pode comer errado. Se ele comer errado, ele arromba a costura. Ele estoura a costura. E isso pode ser muito grave no sentido de machucar o estômago do cara a um ponto que ele até morrer. Sim. Então eu preciso de 6 semanas de comportamento. Agora você imagina se um paciente ele é compulsivo e ele esconde isso de mim. Ou eu não consigo identificar. E ele solta a compulsão dele no meio das 6 semanas. Ele pode morrer num procedimento desse. Então tem essas questões perigosas que a gente precisa estar atento. Muito louco. Eu vejo o meu processo, né, que eu faço até hoje, e eu já entendi que é para sempre. Não dá, vou parar de fazer, vou voltar ao peso que tinha. Porque é uma parada comportamental. E uma coisa que eu aprendi depois de começar a fazer todo o processo, o quão viciado eu sou. O quão viciado em comida, em doce, em momentos de dopamina, sabe? Eu sou. E eu descontava tudo isso na comida. Claro. Sem pensar. Né? E, obviamente, aconteceu o que aconteceu. E quando eu fiz o procedimento com você, quero entrar nesse ponto agora, eu comecei lá com 145 quilos. Isso foi em 30 de janeiro de 2024. Eu lembro dessa marca. Para mim é um novo aniversário essa data. Mas é. Entendeu? Porque foi quando mudei ali. Falei, cara, tomei uma decisão que é irreversível. Ponto. Então agora eu vou ter que aprender a viver desse jeito. É diferente. E aí eu comecei todo o processo e tal, e aí a gente, durante, eu lembro dos primeiros 3 meses lá, emagrecia bem rápido.
Sim. Né? Você vê o negócio, a balança descendo. É a fase mais eficaz, sem dúvida. Aí depois ele começa a diminuir. Você continua fazendo as mesmas orientações, tal, só que ela começa a diminuir. Exatamente pelo que você falou, porque o corpo já falou, opa, já tem que me readaptar a esse novo Stefano. E você sabia que a cada 5% de peso que você perde, 5%. você vai reduzir em 10% o teu metabolismo basal? Você reduz o metabolismo? Então, isso é uma defesa do corpo. Caraca. Então, assim, você perdeu 5%, vamos supor que você tem 100 quilos. Tá. E você perdeu 5 quilos. Tá. Você vai reduzir. E a tua taxa metabólica basal hoje é 2.500 calorias dia. Você vai reduzir em 250 calorias dia a tua taxa metabólica basal nesses primeiros 5 quilos. O que é que acontece nessa situação? E aí que é um grande problema das dietas, especialmente. Que a pessoa perde peso, ela baixa o metabolismo. Porque ela perdeu gordura, ela perdeu água e ela perdeu músculo. Perdeu músculo. Quando ela... perdi 15 quilos, estou muito feliz que eu perdi isso. E aí ela quer voltar para a vida normal dela. E aí ela ganha de volta esses 15 quilos. Só que agora, esses 15 quilos que ela ganhou água e ganhou gordura. Mas ela não ganhou músculo. Não ganhou músculo. Olha a situação dela agora, é pior do que a primeira, porque agora ela está 15 quilos de novo mais gorda e ela está agora com um déficit energético inferior. Então ela vai abaixar a taxa metabólica basal dela. O que é taxa metabólica basal? Importante. Vamos falar isso. Se você ficar deitado, dormindo 24 horas, o teu corpo está batendo o coração, você está respirando, você está gastando energia para fisiologicamente funcionar. Agora, se você se levantar e daqui para ali, você já gastou um pouquinho mais. Então, a basal é aquela em repouso. Em repouso. Essa taxa metabólica, cada um de nós tem uma. E quanto mais alta ela for, melhor. Por quê? Porque aí, vamos supor, se eu gasto 2.000, a maioria das pessoas entre 1.000 e 1.500, tá? É muito baixo. Sabe o que é 1.000 e 1.500 calorias? Um Big Mac. É um Big Mac. Já era. Já acabou. Se você comer mais que um Big Mac no dia, para sair um exemplo, sim, você vai estar ali já ultrapassando. Você não vai emagrecer. Você já vai estar engordando. Exatamente. Tá engordando. Não tem déficit calórico. Agora imagina, essa pessoa, ela tinha 100 quilos, aí ela fez uma dieta, ela perdeu 15 e ela baixou 250 calorias dia na metabólica basal. Aí o que vai acontecer? Ela engordou de volta, os 15 já está com 100 de novo, só que agora ela não está mais com 2.500 calorias de gasto energético diário, ela está com 2.250. Menos. Aí olha só que nós estamos falando da pessoa que começou a fazer dieta desde os 18 anos de idade. Nossa. Aí ela faz de novo. Não, vamos fazer a dieta de novo, vai dar certo de novo. Aí ela faz de novo e abaixa de novo, mais ainda a tua... Aí o que acontece com as pessoas hoje, que a maioria que vai no meu consultório, está com a taxa metabólica basal baixinha e está com excesso de peso. Qual é o antídoto para isso? Qual é o antídoto? Qual que é? Porque quando você perder peso, você precisa ganhar peso. Ficou doido agora. Como é que é? Vamos lá. Quando você perder gordura, você precisa ganhar massa magra no lugar. Não no lugar. Por exemplo, você, se eu for fazer a tua taxa metabólica basal hoje, a tua impedância, você perdeu 55 quilos. Será que você vai ganhar 55 quilos de músculo? Não. Aí a proporção é a nosso favor. 5 quilos de músculo vai compensar esses 50 quilos de gordura. Então, se você trabalhar para ganhar 5 quilos de músculo, enquanto você perdeu 55 quilos de total, tá show. Então, a tua taxa metabólica basal não caiu junto. Então, ao contrário, você pode até ser elevado. Sim, ela sobe, a minha subiu. A minha subiu. Quer dizer, hoje você é um cara mais magro gastando mais. Muito louco. A fórmula de dar certo, porque agora você tem a liberdade de fazer uma refeição, comer bacana, sim, e ultrapassar em muito. E não ultrapassar e ficar bem aquém daquela taxa que te engordaria. Sim. Por isso que vai ser fácil para você, se você manter uma rotina de atividade de alimentação, nunca mais engordar. E as pessoas transferem para o procedimento a responsabilidade de manter o peso dela. Então eu ouço muito na internet, eu usei o balão gástrico, emagreci, mas engordei tudo de novo. Eu fiz bariátrica, eu emagreci, mas engordei. Eu fiz a gastroplastia, mas emagreci, mas... Sim, amigo, me responde, o que o procedimento que você fez tem a ver com o fato de você ter engordado de novo? Você já tinha conseguido isso uma vez sem procedimento nenhum, não foi? Por que agora você acha que ia ser diferente? Só porque você fez um procedimento? Não existe uma garantia, não existe cura, não existe tratamento. Então, o Stefano estava parecendo
literalmente um porcão Um lá. porcão, era era e o grande, Stefano mano. perdeu. Hoje é outro cara que tá aqui na minha frente. Pra você deve ser engraçado, É né? engraçado. Ele viu duas pessoas, né? Duas pessoas. Então, e o Stefano hoje, em todos os aspectos ambientais, comportamentais, fisiológicos, o Stefano é outra pessoa. Se o Stefano gostou desse novo Stefano, é uma outra pergunta. Né? Aí você perguntou agora, qual é o estalo que aconteceu na minha vida? É que estão me perguntando, na verdade. Quando eu começo a explicar e falo, cara, aconteceu isso, a pergunta principal é, tá, mas o que foi o estalo que você mudou de comportamento? Porque é uma mudança de comportamento muito forte. É né? uma coisa, não é uma coisinha, é o todo. Isso é uma das perguntas aqui, porque né? Hoje, tipo, no meu caso. O Stefano tá se achando gostoso. O Stefano, quando vê aquele Stefano antigo, que ele tomou essa decisão, a única coisa que você precisa agradecer aquele Stefano é ele ter tomado essa decisão. Tomada a decisão. Porque esse Stefano que você reencontrou depois de muitos anos, você reencontrou agora, ele te convence. Porque você tá vendo a tua roupa, você tá vendo a tua disposição, você tá vendo a tua vida. O estalo, Stefano, é que você reencontrou outro Stefano. Alguém que eu tinha deixado, né? Para trás, se abandonado há muito tempo. E quando você revê isso, e qual é o reforço disso? As pessoas falarem. Sim. Vou te falar uma coisa que eu falo pra mim todos os dias. Todos os dias. Porque é aquilo, né? Outro dia uma pessoa falou assim pra mim, mas você tá conseguindo esse resultado só fazendo dieta e treino? Eu falei, já tentou só fazer dieta e treino? Faz aí, só treinar todo dia, comer tão direitinho. Simples, né? Faz aí, quero ver. A pessoa falou isso. Aí eu falei, cara, pra mim hoje é bem... assim, não é fácil. Mas eu penso o seguinte, falo, cara, você tomou a decisão mais difícil em janeiro. Já foi a decisão difícil, agora é só continuar. Porque se eu olho, faz 1 ano e 3 meses, de janeiro 1 ano e 3 meses que eu tô fazendo a mesma coisa. Todo dia pensando, comer menos, comer correto, pensar nos macros, não, Mas não o que é que soltar emoção. O que é que te dá essa retroalimentação positiva de falar assim, eu preciso continuar nesse caminho? É você estar se gostando, é tua autoestima ter melhorado, as pessoas estarem falando, nossa, Stefano, como você tá bem. Eu tenho uma autorresponsabilidade com as pessoas que me ajudaram também. Eu me cobro, porque aquilo, tem um monte de coisa que eu faço. Psicólogo, médico, a parte de suplementação. E muitos desses profissionais, eles me ajudam, eles me incentivam a fazer. Então, eu tenho um gatilho de reciprocidade na minha cabeça muito forte. Tipo assim, de não desapontar a pessoa. Porque pensa. Talvez isso tenha te ajudado. Demais, me ajuda demais. Porque você fala, eu não quero desapontar o Jimmy. Né? Por exemplo, quando você me disse lá que você tinha preocupação, eu juro que eu pensei assim, você não vai se desapontar comigo. Fica tranquilo. A minha preocupação era não era você emagrecer e nunca mais engordar, porque eu nunca vou te pedir isso, porque eu sei que a doença é doença. É doença, obesidade não é ser vergonhice, não é fecha a boca que você vai emagrecer. Quem fala isso, fecha a boca que você emagrece, não entende nada de obesidade. Nada. Não está tratando com respeito à obesidade. É uma doença séria. Doença. Sim. Fundo genético, comportamental, ambiental, familiar, hormonal. Então, veja como você pode pensar que uma coisa tão complexa como essa vai ter aí uma solução simples. Não vai. Então, não é um procedimento que resolve. Não é o meu procedimento que resolve. Ele é um start, ele é um impulso. Mas a pessoa precisa pegar as rédeas. E eu diria, Stefano, que você pegou, porque você mesmo falou, você perdeu um tanto de peso até um certo ponto, a gastroscopia te deu uma quantidade X e foi considerável de perda de peso, mas você, depois disso, você continuou numa vibe de vamos mais, e o comportamento foi seu, foi estímulo seu mesmo. Então, já não é mais o meu procedimento, não sou mais eu que estou fazendo isso, é o próprio Stefano que encontrou esse outro Stefano e falou, cara, que legal, eu estou adorando isso. E aí, não, mas isso ainda não está bom, eu quero um pouco mais. E você foi continuando nos projetos, fazendo o que você precisava ser feito, e você fez, e hoje você está numa outra situação de vida. E que eu penso assim, que quando você vê uma porcariada na tua frente ali, eu acho que tu pensa assim, eu não vou estragar o que eu tenho aqui. Isso que eu tenho não vale mais que isso que eu estou vendo. Exato. Então você aprendeu a retardar a tua gratificação. A tua gratificação está vendo uma foto, um vídeo que você se vê, um espelho que você olha toda manhã e fala, nossa, eu não quero perder isso daqui. É muito mais do que a força disso, é muito mais. Sim.
intensa do que um... Eu tiro muito mais foto hoje do que eu tirava. Um doce qualquer que tá aqui na tua frente, entendeu? Sim, a gente ganha, porque é aquilo, pô, a decisão mais difícil eu já fiz, cara. Foi sair do que eu tava pra agora. Então, pra eu não me sabotar, é mais fácil. Porque eu penso exatamente assim. Porque você não quer perder esse Stefano de agora. Não quero. Você conheceu aquele outro Stefano, você fala, cara, não quero ser mais aquele Stefano, não, de jeito nenhum, não quero ficar aqui. E é a melhor coisa do mundo, então isso é complicado. Agora, você falou assim, é um gatilho de reciprocidade. Isso eu comigo com os outros. Mas tudo bem. Mas vamos dizer que você aperta o botão e você fala assim, pô, que se lasca o Jimmy, ou quem quer que seja, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Tá. Isso é uma coisa. E as pessoas podem até te julgar, mas a decisão é sua. Agora, você imagina que o meu gatilho de reciprocidade é complicado. Porque eu não falei aqui ainda, mas você sabe, eu também fiz a gastroplastia endoscópica em julho, 6 meses depois de você. Não perdi 55 quilos, perdi 20. Mas foi muito legal, porque a transformação que você fala que você teve e está tendo, eu sinto também. Então, eu perdi 20 quilos em 6 meses, 7 meses agora. Estou muito feliz. A minha bioimpedância saiu de uma pontuação de 69 no dia que eu fiz. Nossa. Para 90, a última vez que eu fiz. Maravilhoso isso. Minha taxa metabólica basal aumentou, porque uma coisa eu fiz. Eu não fiz a gastroplastia antes de mudar muitas coisas também. Então, eu comecei a fazer atividade física bem antes de fazer o procedimento. Já tinha feito, inclusive, uma mudança corporal muscular. Então, minha taxa metabólica basal já era alta quando eu fiz o procedimento. E foi muito importante, porque logo que eu pude, eu voltei para a atividade física pesado e estou mantendo isso até hoje. Você falou que o ferro não mente, né? O ferro não mente. O ferro não mente, meu amigo. O ferro não mente. Não adianta, porque isso aqui, amigo, só vai aparecer no ferro. No ferro, não tem outra coisa. Eu recuso qualquer tipo de bomba, qualquer tipo de anabolizante, eu não quero tomar isso, embora isso é uma prática e pode ser indicativo, pode ser possível, mas eu não quero. É uma questão pessoal e eu quero alcançar musculatura. Eu uso ativos, como a gente gosta de fazer. Lógico, fazendo coisas para... Suplementação. A medicina tá aí para ser usada. Eu sou a favor da medicina, aqui, na tua clínica... De todas as ferramentas que tem, pode falar de Wegovy, eu sou a favor de tudo isso aí. Tudo. Não, esses são bem utilizado, entendeu? Sim, esses são outros mecanismos de peso, são vários. Eu não excluo nenhum. Nem eu. Eu estou lutando contra a obesidade, não estou lutando contra outra especialidade, nem contra outro procedimento. Exato, é contra a obesidade. Na minha clínica eu associo as coisas, se eu puder associar medicamento com o meu método, se eu achar que é necessário. Pois bem, chega um cara lá, que o cara é doceiro. Aí ele fala, doutor, mas pelo amor de Deus, eu não consigo parar esse negócio. Esse aí eu entendo, eu tenho cara. Vício nesse negócio. Esse sou eu. E eu preciso emagrecer. Então tá, você quer emagrecer? E vamos então fazer um negócio? Eu faço o procedimento em você, isso eu faço, só que você vai tomar um remedinho para bloquear essa compulsão aí. Você vai tomar um remedinho que eu vou te passar para você bloquear essa compulsão? Porque eu tô fechando as brechas. Lógico. Tu tá entendendo? Você tá usando uma estratégia, Eu não quero mérito só pro meu procedimento, de que aquilo ali... Não, a gente tem que olhar a coisa como um todo. Você tá olhando o paciente em primeiro lugar. Tanto, Steph, que lá na clínica nós mudamos muito a nossa política, sabe? Nos últimos anos. Que legal. Pode falar, fica à vontade. Não, só quero te dar, que eu acho que você já faz isso, né? E você quer fazer isso você já conversou comigo sobre isso, Jimmy, esse negócio, e eu acho que você tá certo. A gente, por muito tempo, a gente vendia um método. A gente vendia o balão, a gente vendia a gastroplastia. Era um procedimento, era uma parte médica, eu executava. Agora, amigo, você tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um psicólogo e dar o teu jeito aí. Eu estou te entregando isso, você se vira. Era como a gente encarava o negócio. Tá. Hoje a gente já não está entendendo mais isso. Então nós criamos um plano de emagrecimento. É isso. Porque assim, não adianta eu só fazer um procedimento. Não. Então a gente está fazendo um procedimento, mas a gente está associando suplementação, acompanhamento médico muito mais aproximado. A gente está fazendo bioimpedâncias regulares para poder avaliar essa evolução. Até para a pessoa ver a evolução. Associando medicações disponíveis para ajudar esse cara a fechar brechas que o balão, a gastroplastia, os nossos tratamentos não fecham. Então, nós estamos pegando hoje o nosso paciente de uma forma muito mais holística, muito mais integrativa, muito mais integrado, entendendo que não é só uma parte. Se o intestino dele não estiver bom, não vai funcionar o resto. Ou pode funcionar momentaneamente, mas depois vai voltar a dar problema. Então, nós botamos, vamos regular esse intestino desse cara.
Como é que tá o sono dele? Como é que tá a atividade física? Como é que tá a psique dele? Esse cara tá ansioso, tá depressivo. Qual é a chance dele se engajar no meu tratamento? É muito baixa. Então, o que a gente faz? A gente tenta entender esse universo desse cara pra gente poder ajudar ele da melhor forma possível. E você está corretíssimo. Você está falando, eu estou pegando alguns pontos que eu quero puxar de volta. Uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho bastante interessante. Deixa que eu pego para você. Pega ali uma xícarazinha aí pra ele, depois você edita isso aí. Eu vou pegar. Não, aqui, ó, tranquilo. O que você... Como faz, na verdade, para aumentar a taxa metabólica basal? Porque isso que você falou do TMB... É um negócio extremamente interessante. Sem tomar droga? Pode ser com os dois. Você pode explicar dos dois formatos. Como é que a pessoa pode aumentar isso? Existem drogas que aceleram o metabolismo. Acelera o metabolismo. Não vou falar nomes aqui. Metabolismo acelerado. Quando a gente fala isso, a pessoa tem metabolismo acelerado. O que a gente quer dizer na prática? Ela tem uma taxa metabólica basal alta. Uma taxa metabólica basal alta. É dela. É aquela pessoa que come muito e não engorda. É o azar que você chamou lá na... É o azar. É o azar que você chamou lá na... É o Arthur. O Arthur é assim. O Arthur é assim. Ele come que nem feito uma draga. Uma draga e não engorda. Aí é fácil, né? Aí dá até raiva, né? Não. Dá até raiva o negócio desse. Mas, bom, sorte dele. Mas isso pode mudar, viu, Arthur? Isso pode mudar. Então tem cuidado com isso aí. A idade vai mudar isso, problemas hormonais podem mudar isso, entendeu? Aí é o que é o problema. É legal você tocar nisso. Vamos voltar a esse assunto. Vamos. Mas antes de eu falar isso, pegou um gancho interessante aqui para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Eu sabia que chega um momento que o gordo, ele não tá gordo mais porque ele come muito. Mas ele come muito porque ele tá gordo. Ele come muito porque ele tá gordo. Eu sei, exato. É porque é o seguinte, esse cara, ele passa a gastar menos. Sim. Tá entendendo? Então, o pouco que ele come já vai ultrapassar. E o pior, ele cria várias resistências no corpo dele. Aí eu posso citar a resistência insulínica, resistência leptínica. O cérebro fica insensível pelo próprio grau inflamatório que ele está sofrendo, um acúmulo de gordura e tudo mais, a certos hormônios que são de saciedade. Mas ele não fica tão insensível à grelina, que é o hormônio de estimulação de apetite. E o que acontece? Quanto mais gordo você fica, mais fome você tem. Então esse cara, ele está numa situação muito difícil, por isso que não pode se condenar e julgar essa pessoa. Não, não é mais culpa dele. Agora, você perguntou como é que eu faço para acelerar minha taxa metabólica basal? O melhor jeito, o jeito mais correto, o jeito mais saudável, sem usar drogas estimulantes, a cafeína é um estimulante. A cafeína é um estimulante. A cafeína é um estimulante. Ela aumenta o seu ciclo cardíaco aqui, ela acelera teu coração, ela tá aumentando o teu metabolismo. É uma droga. Tá gastando, mas quem usa café, bastante café, tá aumentando. Vários suplementos são termogênicos baseados em cafeína. Então, tem coisas coisas naturais e coisas medicinais e medicamentos que aceleram. Mas a melhor jeito de se aumentar não tem jeito. 2 jeitos. Você conseguir emagrecer por algum motivo. Então você consegue emagrecer, mas você também ganha massa magra. É o melhor jeito. Ganhar massa magra. Quer comer, treina. Bom. Você quer comer, você treina. Você vai com o aumento da musculatura. Sua taxa aumenta. Então o seu metabolismo aumenta. Então, lá na bioimpedância, um exame que eu recomendo quem não fez fazer, que quer entender melhor isso, vai falar assim, taxa metabólica basal. A minha está em 2.400 calorias. Alta. Meu metabolismo é alto. Tá um bom metabolismo. O teu também. É que a gente é vagabundo e a gente, na verdade, se a gente realmente tivesse uma dieta séria, a gente até conseguiria perder alguma coisa mais consistente. Sim. É que nós temos a taxa metabólica muito boa. É recomendado, diz lá na bioimpedância, a minha taxa é recomendada de ingestão calórica diária. 3.000 e poucas calorias. Cara, 3.000 e poucas calorias é uma dieta muito gostosa. De boa. Tá muito boa. De boa. Tu tá entendendo? Então, para eu engordar, eu tenho que, na minha situação atual, até fazer um pouco de força. Eu tenho que ser muito relaxado completamente, mandar bala em coisas... Porque se no TMB já tá 2.400 e você faz exercício físico... Imagina agora se eu boto... Você tem déficit. Aí você come a sua alimentação, fica dentro desse TMB... Você só vai ter gasto calórico. Imagina, o que aconteceu comigo. Se eu trabalho o dia todo, ando para lá e para cá, certo? Mas aquilo que o meu organismo já gasta metabolicamente basalmente, né?
E ainda faço atividade, Sim. eu estou levando o meu gasto energético calórico para 4, 5 mil calorias. É. Para ultrapassar isso, eu tenho que fazer muita extravagância. Muito. Então, é o melhor jeito de se manter peso é aumentando o músculo. Só que a maioria dos pacientes são negligentes com isso. Quando a gente fala, cara, você precisa fazer o procedimento, mas fazer atividade física. Ih, doutor. Tem uma pergunta lá na tua anamnese que está assim. Em relação às atividades físicas, tem as alternativas. Eu gosto e faço, eu não gosto, mas faço, eu não gosto e não faço, eu não gosto, tem errado quem faz. Praticamente só faltou tu marcar essa daí. Mas falou assim, eu não gosto e não faço, você botou lá pra mim. Sério? Não, cara. Caraca! Agora, olha, hoje eu faço todo você dia. me revelou um sonho que você quer agora desenvolver. Posso revelar ou não? Pode falar. Você quer partir pro fisiculturismo. É aquilo, a ideia é o seguinte, qual que é o próximo nível? Entende? Eu preciso de um próximo objetivo, um próximo número. Então, qual que vai ser a minha dieta tal? Então eu vou trabalhando para isso. Estamos indo. Vamos ver. O teu shape hoje é invejável. Dá para dar um resultado legal. Aquele Stefano lá não é o Stefano que agora. Não é outra pessoa. Mas assim, e pode ser que o Stefano de agora não seja o... daqui a pouco. Então, porque se você entrar numa vibe dessa de ganhar massa muscular, você vai se transformar. Sim. Você vai se transformar. Agora, qual é a parte, quando a gente está fazendo atividade física, que a gente mais negligencia do corpo? Que a gente mais negligencia. Não quer fazer, a gente não faz pouco, faz menos, não gostamos de fazer. Cardio, geralmente, pessoal? Não. Cardio, você vai queimar o que você consumiu, mas ele não vai te dar músculo. Muito pouco. Qual que é? As pernas. Não gosto? Pô, eu adoro fazer perna. A maioria não gosta, mano. Caramba, mas a perna, ele é a parte mais importante do corpo. Aquela que carrega a gente. Eu ia falar, primeiro quadril e perna. Segundo que 60% da nossa musculatura está daqui para baixo. Sim, então E a gente trabalha muito mais daqui para cima do que daqui para baixo. Quando a gente chama o leg day lá, o negócio de perna, o pessoal foge. Eu particularmente não gosto muito de fazer perna. Caramba. A única parte ainda do meu corpo que não subiu na bioimpedância para cima de musculação. Que precisa melhorar. Então é o seguinte, por isso que você vai ver esses caras aí, às vezes você vê na rua um cara que é fininho, aqui embaixo ele alarga. Por que ele alarga? Porque ele só tá botando um treino na perna. Só que esse cara, ele ali na senilidade dele vai ter problema. Esse cara vai ter que usar bengala. Lógico. Esse cara vai ficar encurvado para frente, porque perna é mais importante. A minha mãe, ela... Pô, minha mãe faz academia hoje. Eu fui com a minha... Por causa de você? Por causa de mim. Ó, a gente foi na academia, eu tô com 30 anos. Eu fui a primeira vez na academia com a minha mãe esse sábado agora que passou. A gente nunca tinha ido treinar junto ou caminhar junto. E a tua mãe, tu acha que ela vai engatar? Ela já começou, ela tá fazendo há um mês e pouquinho já a academia, ela tá indo 3 a 4 vezes por semana. E já falou, ela falou assim, filho, eu tô pagando a língua. Porque eu falava que eu não ia gostar, tá? Hoje eu gosto, sinto falta. Aí ela começa a falar. Outro dia eu cheguei em casa, ela falou assim, sabe o que eu fiz hoje? Eu falei, o quê? Eu subi a pé da academia pra cá. Pô, Quando ela faria isso, né? Não faria. A mobilidade, pô, eu tava vendo minha mãe em casa, ela pegando caixa. Minha mãe não fazia isso, cara. A tua mãe tá tendo um estalo, Stefano. Então ela tá vendo o resultado. Então, qual que é o estalo, o resultado? O resultado, cara. Eu lá na clínica, eu não posso prometer pro meu paciente nenhum resultado. Médico, você sabe, a medicina ela é meio, ela não é fim. Mas a gente promete o quê? Cara, nós vamos usar toda a nossa diligência, a nossa proficiência, toda a nossa vontade ali de te ajudar a ter resultado. Porque dois motivos. Primeiro, isso é importante para você. E segundo, isso é importante para nós. Porque qual é a testificação de qualquer método de emagrecimento? É emagrecer. Então, se eu tenho uma nuvem de testemunhas falando, cara, deu certo para mim, deu certo, e você é uma grande testemunha para mim, e esse podcast venha a ser uma coisa dessa também, até agradeço novamente o convite. Então, isso é muito importante, o resultado. O seu resultado, eu admito, foi muito superior ao que costuma ser da gastroplastia. Mas eu acho que porque você entendeu que na hora que a coisa estava dando aquele finalzinho, você falou, opa, deixa eu dar a gás de outro jeito aqui, e você foi pra cima. Tem que mudar, tem que entender aquilo. Eu sou um cara assim, pô, tá funcionando até aqui, parou de funcionar, o que a gente vai fazer agora? Quais são as outras ferramentas? O que tem aí que dá pra fazer? Porque desde quando você me explicou, eu entendi que era tipo assim, você ia me ajudar numa parte, né? A cirurgia ajuda numa parte. E o resto? Entendeu? Como é que eu vou fazer milagre? Não consigo. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito até hoje, terapia. Cara, porque uma coisa é o cara de 150 quilos.
Outra coisa é você perder 60 quilos. É outra cabeça, cara. Eu não tem situações que eu, tipo assim, cara, coisas muito simples do meu dia a dia que antes eu tinha dificuldade e hoje eu tenho que lembrar que eu não tenho mais aquela dificuldade. Exemplo, sentar no coisa do avião. Poltrona de avião. Mas delícia, que agora eu tinha dificuldade. Porque tinha que pegar o cinto, incomoda o cara do lado e tal. Hoje não. Hoje, só que eu tenho que trabalhar isso na minha mente. Que eu chego no avião, eu posso sentar, não vou incomodar ninguém. Sapato, você amarra. Sapato eu amarro. Pô, cruzar a perna, de qualquer lado. Consegue ver o pinto. Esse aí é bom também. Parece até que ele aumentou, cara. Não. Ele emergiu agora. Emergiu. Mas essa parada, você com você mesmo, é muito louco, cara. Porque você, na sua cabeça, fala, não, você não consegue fazer isso. Sei lá, correr, por exemplo, uma coisa que eu não fazia. Pô, eu tinha nem condições. Se você fosse correr, você se machucava. Correr. Então, agora se eu precisar correr, eu corro. Mas eu tenho que lembrar que eu posso correr. Entendeu? Era legal você muito botar aqui isso. no seu podcast na hora da edição ali, você botar uma foto do teu antes e depois. A gente vai ter, vou ter vários. Vou ter vários cortes com antes e depois, que pega o que você tá falando, o que eu tô falando, eu jogo antes. Não tem, a imagem vai falar por 1000 palavras. Entendeu? O quanto que você transformou, fez essa transformação corporal. Você fez outras transformações, mas a corporal é assim, gritante. É gritante. Então você imagina que para mim, o resultado é interessante. Próprio. Porque as pessoas vão perguntar, Stefano, o que você fez? A maioria, alguns dizem que não, eu não vou falar para ninguém. Mas a maioria não tem o menor problema com isso. Fala, cara, fiz um negócio assim, assim, assado, foi desse jeito, foi uma costura do meu estômago, depois eu fiz isso, isso e isso. É o caso clínico, pô. Eu conto Veja, tudo. A pessoa que conhece o Stefano não confia no Stefano a ponto de vir confiar no médico também? Lógico. Então, é o maior interesse que eu tenho em conseguir resultado. Quando eu comecei a postar os meus antes e depois, vieram comentários assim, mas explica aí o que você fez, porque você não fez isso sozinho. Você fez a cirurgia e tudo mais. Sim, eu fiz, mas a cirurgia me levou até um ponto. Sem dúvida, eu tô aqui para falar que é verdade. Ponto. O outro ponto, meu amigo, é aqui, ó. É a gente com a gente mesmo, cara. E até a questão da cirurgia é aquilo. Depois que você... Eu tinha um hábito, aí com a cirurgia eu tive que construir outro hábito. Esse hábito que eu construí, ele já estava ficando normal. Tipo, tanto que eu parei de perder peso. E se eu não fizesse nada lá? Eu estaria lá ainda. Porque o meu corpo já tinha se acostumado a um novo jeito, entende? Mas eu não queria aquilo, eu queria ir mais, queria continuar. Aí você tem que mudar as estratégias. Bom, agora a gente vai para algumas perguntas que tangem, não necessariamente o doutor Jimmy médico, técnico, mas a sua visão de quantos anos trabalhando com obesidade? 20 anos. 20 anos. Então você já viu muito caso, muito caso. E eu acho que o que você deve ter mais aprendido foi sobre pessoas, sobre comportamento humano. Que é a base, quase assim, o comportamento, a psique da pessoa. Você falou aí, né, se eu não tivesse feito terapia e esse negligenciado também pelos nossos pacientes, a coisa começa na cabeça. Começa na cabeça. Ó, uma pergunta que eu preparei aqui, ó. Existe um perfil de gordo que, sinceramente, você acha que não vai conseguir emagrecer? E o que esse perfil tem em comum que você viu em 20 anos de tratamento, de trabalhar com obesidade? Né? Tem alguns perfis. Porque tem vários perfis de gordo, né? Vários. Tá, mas assim, tem alguns perfis. Agora, eu vou dizer para você que não eu fui surpreendido várias vezes. Legal. Porque eu falei assim, pô, esse cara não vai dar certo. Olha só. Como foi com você? Olha só que loucura. E o cara deu muito certo. Então, Legal. O que eu vou falar aqui para quem está me ouvindo, não é um prejuízo, um preconceito. Não é de prejuízo, é pré-juízo, tá? Tá. De preconceito. É para que você entenda que se você tem esse perfil e você partir para qualquer procedimento, você deve ter mais atenção, fazer mudanças, pensar. Porque o que você pode fazer? Investir dinheiro num procedimento e depois você não obter um resultado. Tá. Então a minha missão é mostrar para esse paciente, cara, o teu perfil pode dar errado por isso, por isso, por isso. Então quais são os perfis que eu me preocupo quando eu identifico na minha frente? Aqueles não ligados à quantidade, mas ligados à qualidade e frequência. Por exemplo, o beliscador, o doceiro, o cervejeiro, aquele paciente que não é ele que quer emagrecer. Stefano. Esse é perigoso, hein? Não, muito comum, Esse tá? é perigoso. Quem é que quer que ele emagreça? A mulher dele, porque ele tá roncando à noite, a apneia do sono, ela não consegue dormir, então ela trouxe ele. Esse cara tem preocupação, porque ele não tá
ele não é ele que está querendo. Não é. É aquele paciente que, ou o filho que está com 15 anos de idade, vai começar a namorar e a família está preocupada, que ele não quer entrar nesse jogo. Aí esse é um paciente ruim, é um paciente que potencialmente pode dar muito errado. Aquele paciente que tem problemas hormonais muito sérios, que ele realmente assim não está cuidando bem da saúde, que ele realmente não cuida e aí ele não vai atrás de tratar essas doenças basais, um hipotireoidismo, uma diabetes. Sim. E esse cara quer emagrecer, é importante para ele, mas ele não quer tratar a base desse negócio aí. Aqueles pacientes, por incrível que pareça, que ligam resultado ao investimento. Me preocupa muito esse paciente. Olha aquele que fica comigo muito preocupado com o que ele vai investir. Doutor, mas eu vou gastar tudo isso, eu vou ter resultado? Então veja que ele está linkando duas coisas diferentes, né? Porque assim, o que tem a ver o dinheiro que ele está investindo com o resultado que ele vai ter? Nenhuma coisa. Só que ele acha que porque ele investiu dinheiro naquele procedimento, ele tem por direito ter um resultado. Olha quantos perfis. Não, né? É complicado, porque é o seguinte, os programas não são baratos, são procedimentos que têm um custo para a nossa realidade brasileira relativamente alto, mas se está pagando para realizar o procedimento que envolve isto, anestesia, envolve anestesista, envolve o material, envolve tudo que tem. Isso eu estou comprando o procedimento. O que vai acontecer a partir dali? É como se você fosse numa concessionária, comprasse um carro e obtivesse a garantia que nunca ele vai furar o pneu, que nunca ele vai bater, você vai bater, que você não pode dar um PT num carro desse. Nós podemos ter uma garantia do que vai acontecer. Agora, nós vamos trabalhar, ensinar tudo direitinho para que a pessoa não tenha nenhum tipo de incidente. Então, que ele consiga perder peso. Mas não podemos garantir isso aí. Mas esse paciente é meio complicado também para nós. Então, esses perfis assim são perigosos, que me preocupam. Né? Tem um vídeo meu que deu uma viralizada que eu falo assim: você quer shape? Compra. Eu falei isso, aí veio uns comentários lá, só que é aquilo, né? Quem comenta geralmente não vê o vídeo todo, né? Só que aí eu falo, o que eu quis dizer com isso? Eu falei, cara, você vai lá, contrata o médico, ele te fala o que você precisa fazer. É só você fazer. Sim. Né? Você vai contra, pensa só, você vai fazer contra o que o médico que vai cuidar do seu tratamento tá falando pra você fazer? Mas se eu te falar que mesmo que ele obedeça tudo que eu vou falar, pode não dar certo. Não, pode, claro, mas a probabilidade não é menor? Diminui. Mas pode, então, veja só, me preocupa quando o paciente chega com a demanda. Eu vou te traduzir tudo isso que eu falei em uma frase. Me preocupa aquele paciente que quer ser emagrecido. E não aquele que quer emagrecer. Aquele que quer emagrecer, ele vai fazer as coisas. O que quer ser emagrecido, esse é perigoso. Ele quer que alguma coisa aconteça com ele que faça ele emagrecer. E não é ele mesmo. Não é. Então é um problema porque a pessoa que está esperando, ele transfere a responsabilidade, ele não entra no jogo, ele não tem foco. Então é um paciente potencialmente que vai dar errado se ele não entender isso. Então não existe ninguém que possa fazer nada por você se não for você mesmo. Por isso que a primeira coisa começa na cabeça. É o mais difícil. Que é uma das outras perguntas, né? O que um paciente ele precisa entender logo no começo da jornada para não depender do médico ou do procedimento ou de motivação, porque é um novo estilo de vida. Eu lembro que você explica, é um procedimento irreversível, né? Sim. Então, o que ele precisa entender nesse momento? Mentalmente, pega toda a sua experiência, o que você já viu de caso que as pessoas, enfim, ou conseguem ou não conseguem, o porquê que não conseguiram, o que tem na mente do cara? No sentido de que de fazer a parte dele? De fazer a parte dele, né? O que o paciente ele precisa entender, ele com ele mesmo, para não depender do médico ou do remédio ou de nada. O que ele vai ter que lidar com ele no dia a dia? Se ele entender que ele tem uma doença, primeira questão, que ele não tá daquele jeito lá só porque ele é relaxado nem nada, ele tem uma doença. E às vezes a doença envolve até o comer errado. Então ele pode até nem ter culpa disso também. Então é o seguinte, você falou em paladar infantil. É uma síndrome, o cara tem paladar infantil, né? Então, como é que o cara vai fazer? Então, é a pessoa pegar a responsabilidade. Ela realmente fazer o que seja, qual for o procedimento que seja. Eu conheço inúmeros bariátricos que operaram, perderam muito, muito, muito peso, mas eles voltaram a ganhar peso.
Então, o que é isso? Por quê? Porque é o comportamento. Eu conheço gente que o Uma cara vez perdeu e que ganhou ele tudo, voltar cara. para os hábitos antigos dele, é uma questão de tempo para ele voltar para o peso antigo dele. É fato, isso é científico. Olha, isso é Então, assim, o que esse acontece? corte é legal, é? O que acontece, por exemplo, com o paciente bariátrico? É clássico. Ele opera, ele está lá pesadão, ele já tentou de tudo, esse cara já jogou a toalha, então agora ele vai para uma cirurgia. A cirurgia é a última instância, a coisa mais eficaz que existe, antes que falem que eu estou falando mal de bariátrica, eu sou extremamente a favor. Eu só acho que tem que ser bem selecionado o paciente e não fazer uma coisa como se fosse uma cirurgia plástica, como a gente vê hoje acontecer. Então, não é isso, porque vai fazer uma alteração estrutural na pessoa muito grande. Muito grande. E ela vai ter que lidar com algumas coisas depois, pro resto da vida. Então, ela tem que pensar muito bem. Mas, uma vez que o custo-benefício está sanado, o que acontece muito com o bariátrico, né, o paciente bariátrico? Ele opera e aí ele emagrece. Tá. Ele emagrece, vai emagrecendo, ele perde ali 40% do peso dele. E no cabo de um ano e meio, ele vai perdendo isso. E nesse momento, ele está muito respeitoso do tratamento. Ele ainda está muito focado, ele está com medo da cirurgia, ele está lá obedecendo, ele está focado. Então a cirurgia funciona e o cara perde peso mesmo. Tá. De repente ele se vê numa nova realidade, Steph. Vamos pegar você. É Tá. 145 para 85. Aí, putz, você é um outro cara. Só que em algum momento você perde esse foco porque agora você é um magro e o tempo passa. O tempo está passando, passou-se 1 ano e meio, 2, 3... E ele começa agora a voltar para uma vida social que ele tinha, ele começa a voltar para os hábitos que ele tinha, ele começa a comer as coisas que ele está com saudade, ele começa a ousar. E sabe o que acontece quando ele faz isso? Engorda. Nada. Não acontece nada. Ele não engorda. Não? Não, porque a cirurgia ainda está funcionando muito bem. Sim. Entendi. Então ele ainda não fez o corpo dele entender isso. Entendi. Então ele vai começar a comer, ele começa a fazer tudo o que é errado, ele sabe que é errado, mas ele não está vendo a balança subir. E aí ele é engodado numa situação que é a seguinte: pô, eu posso comer, eu não vou engordar. Eu sou magro. Eu sou magro. Isso não é um sonho? Pô! Isso não é um sonho? maravilhoso. Eu poder comer e eu não estou engordando. Olha que legal. Nossa, tinha um milagre acontecendo. Só que é uma questão de tempo e não demora muito. Pum! Começa a balança a subir. Sim. E quando ela começa a subir, Stefano, dificilmente o paciente toma o controle de volta, as rédeas, se não houver outro tipo de intervenção. Então, nesse momento, às vezes, eles vêm nos procurar para fazer tratamentos, para intervir nessa situação. Porque se ele... Aí o que acontece? Aí é o outro erro. Ele demora a procurar o profissional médico. Primeiro, por vergonha do que ele está reganhando. Segundo, porque ele vai falar assim, não, eu ganhei só 10 quilos de volta. Ele perdeu 50, mas ele ganhou 10 de volta, e ele fala assim, não, esses 10 quilos, eu vou fazer uma dieta, e aí eu vou voltar para aquilo que eu estava. E ele fica negociando com a doença. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai continuar ganhando. Quando ele vem me procurar para ajudar ele já está assim, tipo, dos 50 que ele perdeu na bariátrica, já ganhou 40. É muito difícil para nós agora conseguir trazermos esse cara de volta para a situação de bariátrica dele de novo. Se ele tivesse vindo ali logo com 10 quilos de reganho, eu tinha muito mais chance de ajudar esse cara. Então também, a gente negocia com a doença, a gente não toma atitude. Então, é uma coisa que a pessoa precisa entender. Obesidade é doença. Uma doença. Eu preciso estar vigilante, ela é recorrente, ela é recidivante, ela volta, ela é sorrateira, Caraca. Ela é metabólica, ela é subclínica, ela é crônica. Subclínica que ela não denuncia na cara a coisa, ela acontece na célula e só vai revelar ali no acúmulo lá na frente. Então você começa a ficar obeso muito antes de engordar. Entende isso ou não? Nossa, você consegue total. ficar... Aí, sabe o que eu ouço muito? Parece. O paciente vai no consultório lá com um monte de exame e fala, doutor, eu sou um gordinho saudável. Não existe isso. Bom, já é incongruente ele estar gordo e ser saudável. É complicado, a gente tá ali no... Só por que ele tá falando isso? Porque os exames dele estão todos dentro das taxas lá de referência, tá tudo lá tudo bonitinho lá dentro. Só que, cara, isso aqui é a bioquímica do sangue. Isso não é a célula. A tua célula já está doente, já está cheio de problema lá na tua mitocôndria, né? Tudo que está acontecendo lá dentro está errado. E algumas coisas desse exame podem denunciar isso. E o médico tem que estar atento para essas coisas.
Mas ele não está ainda nos exames. Então, os exames estão ok, ele fala, sou um gordinho saudável. Exames de menino, olha. Aí ele acha que ele não está. Só que esse cara está fadado há mais alguns anos entrar num processo. Então ele não toma uma atitude. Ele, porque os exames estão bem, ele acha que ele está tendo uma vida boa, por que ele vai abandoná-la? Se você perguntou para mim agora, nos teus 20 anos de experiência, o que você notou que faz as pessoas mudarem? É essa a pergunta? Essa é uma pergunta muito boa. A dor. A dor? A dor. Somente quando ela... Aí, vai, pega a câmera ali. A câmera aqui, que isso é importante. Isso aqui vai ter... Somente quando a dor que a pessoa está sentindo, por estar acima do peso, por estar ali carregando toda aquela sobrecarga, por estar tendo as dificuldades de ser uma pessoa obesa, somente quando essa dor for maior do que o prazer que ela tem das coisas que ela faz de errado, ou for maior do medo que ela tem de tomar uma atitude, fazer um procedimento. Somente aí ela vai tomar uma atitude. Então a dor é o maior propulsor de mudança, infelizmente. Você falando, eu tô pensando em mim aqui. A pessoa só muda... Não, mas eu não diria que você ficou nesse caso. Não, mas eu tô pensando nas minhas decisões. Nesse sentido, eu te dou parabéns, porque você não me procurou, porque você procurou quando nós começamos num papo, você me questionou sobre isso, eu falei alguma coisa da gastroplastia, falou, Jimmy, eu quero entender melhor isso, e você foi lá. Por você não estava num quadro de dor que fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Pelo menos até onde eu sei. Você não estava. Agora, quando o cara tem um infarto, quando ele está dormindo mal sentado, porque ele mal consegue dormir, porque quando ele perdeu a esposa, que não aguentava mais ele, ou vice-versa, a esposa perdeu ele perdeu a esposa, ou a esposa perdeu ele, não importa quem perdeu quem, mas no sentido assim de que aquele casamento não se sustentou por causa do ritmo de vida das pessoas, dos hábitos dela, daquilo que ela vive. Quando ela não consegue sentar numa poltrona de avião e passa vergonha, quando ela... Eu sei tudo isso aí. Somente quando a dor dessa pessoa de estar acima do peso for maior que o medo que ela tem de tomar uma atitude, de fazer um procedimento bariátrico ou qualquer outro que nós propomos, ou maior que o prazer que ela tem de continuar fazendo as bobagens que ela está fazendo. Somente quando essa dor for maior, o cara vai tomar a atitude correta. É só nesse momento. A maioria, quando vem por uma questão apenas estética e aí eis um problema, a dor estética é uma dor temporária, porque você está com dor enquanto está assim, mas depois que você perdeu e você está bacana, até essa dor some. Mas você tem que lembrar que ela volta. Então essa dor talvez não seja suficiente para uma mudança radical. Por isso que muita gente perde peso por causa da estética e volta a ganhar peso por causa da estética. Ela se relaxou, entendeu? Olha. Então ela não fez pelo motivo correto, vamos dizer assim. A estética é importante, todos nós queremos se sentir bem, não estou defendendo o contrário, mas assim, faça as coisas pela razão certa. Não espere a doença chegar, está na tua frase aqui na frente da tua clínica. Como é que é lá? Cuide da tua saúde para depois não ter que cuidar da sua doença. Sim. É isso. Tem que Só que se você for ver, a maioria que vem me procurar, não vem me procurar pela saúde. Ele vem me procurar ou pela doença ou pela estética. Entendi. E 90% dos meus pacientes são mulheres. Nossa, 90%? Porque elas... Por que os homens não... Porque nós não ligamos para isso. Nós estamos 90%. Os 10% dos homens que vêm me procurar, raramente é pela estética, é pela doença, pela dor. Tá. Os 90% das mulheres que vêm me procurar, raramente é pela dor, é pela estética. Olha, é o porque contrário. Porque nós estamos vivendo num país que tem uma ditadura estética. Sim. Então, você nesse país nosso, para ser bonito, tem que ser magrinho, tem que ser assim. Tem aquele padrão. E a confusão entre magreza e beleza existe, e entre gordura e feiura existe também. Então é ruim você pensar nisso. Então a mulherada ela vem. Agora olha o paradoxo que nós vivemos nesse país. Nós vivemos no país que melhor se come no mundo, ao meu ver, já andei bastante do mundo e eu posso dizer que aqui é o país que melhor se come no mundo. Come bem aqui. Come bem, qualquer comida. Qualquer comida. De qualquer outro país, exatamente. Nós fazemos melhor. Exatamente. E nós vivemos no país que diz o seguinte, para você ser bonito tem que ser assim. Então, olha essa demanda brigando aqui. Então, o que nós vemos nas mídias sociais? A exibição da magreza e a exibição de restaurantes de pratos gostosos. Aí não então, combina, né? Vai dar briga isso daí, entendeu? Nesse meio aí tá nós, que estamos aqui para ajudar. Sim. Mas se o paciente não fizer pelo motivo certo, a chance dele reganhar peso de volta é muito grande. Eu tenho caso na minha família que fez bariátrica, que voltou. Todos conhecemos casos. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é, nossa, isso eu ouço várias vezes.
nossa, mas não ficou excesso de pele, não ficou nada, porque, tipo, graças a Deus é o trabalho que eu faço, os tratamentos e tal, não ficou. Não ficou. Mas eu não sei se isso é normal, não é um padrão, mas eu já pensava nisso quando eu decidi fazer. Falei, cara, vou ter que fazer coisas... É que o homem tem mais colágeno. Tem mais colágeno, a né? mulher não tem. Eu tomo muito colágeno. Homem com celulite é muito difícil, a mulher tem, né? Então, Sim. mas a mulher tem um outro corpo. É outro corpo. Então a mulher, quando ela emagrece demais, realmente a flacidez é mais evidente. Sim. Mas um bom corretivo disso realmente é a atividade física. Musculação, musculação. Sim. Eu sempre falo, eu faço musculação todo dia. Já o homem, ele não fica tão flácido, né? Porque é outra constituição. Sim. Mas ele pode ficar fadigado. Não flácido, mas fadigado. O que corrige isso? Musculatura. Musculação. O que eu estou dizendo desde o início segredo, né? O maior problema o maior problema da sociedade nossa hoje não é que ela é gorda, é que ela é sarcopênica. Sarcopênica. Que é baixa musculatura, né? Sarcopenia é sem músculo baixo. Tá. Então talvez nós estamos não só com um problema de excesso de peso, porque estamos com excesso de peso ou obesidade, mas também porque nós estamos com musculatura muito baixa. Musculatura baixa, baixo metabolismo. Baixo metabolismo ganha peso mais fácil. Ganha peso mais fácil, piora a taxa metabólica basal. Aí você começa tudo um círculo, no caso, vicioso negativo. Negativo, total. Você entrou num círculo vicioso positivo. Você usou a gastroplastia, o meu método você usou para você quebrar o ciclo. Você quebrou o ciclo, mas você não parou no meu método. E isso é legal da sua parte. Você quebrou o ciclo vicioso porque a gastroplastia fez o quê? Você ficou com medo de comer errado e estragar a sua sutura. Sim. O dinheiro que você investiu, isso que eu também te cobrei normal. São várias coisas. Entendeu? Então, tudo isso você pensou, eu vou partir. E aí você viu a balança cair. Começou a cair. Você começou a conhecer o Stefano que há muito tempo você não encontrava. E você começou a botar pilha nisso daqui. E agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Você entrou num círculo vicioso positivo. Então hoje você está nesse círculo. O que você falou para mim agora há pouco? Qual é o próximo desafio? Isso é um círculo vicioso positivo. Eu não quero só emagrecer, agora eu quero mudar o meu corpo muscularmente, eu quero mudar meu corpo. Sim. Isso é um círculo positivo. Então, um dia você pode ter uma depressão, um acidente, qualquer coisa, e te tira desse ciclo. Então, você tem que ter cuidado com esses episódios na sua vida, não perder o foco. Sim. Agora, as pessoas que estão ganhando peso, é o contrário, elas estão num ciclo vicioso negativo. Eu já estou assim mesmo, por que eu vou me incomodar? Por que eu vou fazer alguma coisa? Aí eu te revolto de novo. Ela só vai se incomodar quando ela tiver uma dor suficiente. E tem que orarmos para que essa pessoa não morra antes de ter essa dor. Porque ela pode ter um infarto fulminante. Já é. Ela pode ter um AVC. Ela pode ter um câncer, que a obesidade diretamente causa 13 tipos de câncer. É um monte de problema. Então, poxa, nós vamos esperar chegar lá para depois tomar uma atitude? Não. E aí, graças a Deus, né, a medicina que tem ferramentas hoje. Tem muitas. A gastroplastia é uma, nós temos, né, a suplementação, nós temos injetáveis, nós temos... dá para associar um monte de coisa legal para ajudar o paciente a achar um caminho. E aquilo, né? Depende de cada caso. Cada caso vai ser as pessoas são diferentes. Isso aí é uma boa coisa. Você evitar comparação. Isso é importante. Então nós temos que ter cuidado também, Stefano, em usar o teu antes e depois, e uma pessoa que está do outro lado da câmera pensar na comparação. Você tem que ser um estímulo para ela. Um estímulo, sim. Mas não uma comparação. Eu não posso me comparar. O Stefano tem 30 anos, o Stefano tem um jeito de viver, entendeu? O Stefano tem um metabolismo. É um ser humano. Ele não tem tal e tal doença. Como é que eu me comparo com outra pessoa? Extremamente impossível. Senão o mesmo remédio funcionaria igual para todo mundo. E não é o caso. Não funciona. Muito interessante. Olha, muito aprendizado, muito aprendizado. Pra gente, já estamos caminhando para o final. Aí tem algumas perguntas mais reflexivas. Que o mais interessante para mim é a experiência humana que você aprendeu trabalhando 20 anos com obesidade. Porque com certeza tem coisa... Uma pergunta, você acha que você já viu de tudo? Ou você acha que ainda você vai ver mais coisa? Pacientes diferentes, eu quero dizer. Em que sentido? Em situações diferentes. Exemplo, nossa, nunca ouvi isso. Nunca pensei que eu fosse ouvir isso de um paciente. Você já deve ter ouvido as coisas mais absurdas de paciente, né? Já ouvi muitas coisas de paciente. Mas eu acho que eu não vi de tudo, não. Você acha que ainda vai se surpreender? Eu acho que vou me surpreender ainda com coisas assim ainda. Ué, não tem... Porque a tendência é a população ficar mais obesa. É isso que mostra os gráficos. Sim, e no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. Não é no Brasil, não. A obesidade não está andando para trás. Mesmo com um monte de ferramenta. Um monte de ferramenta. Não está...
andando para trás, tá só piorando. Mas eu já vi gente comendo algodão para poder emagrecer, Gente comendo algodão? Bolinha de algodão, não viu isso, não? Já viu, certo? Então tem. É nova, hein, cara? Tem umas coisas aí que a gente... Uma mãe me entrou em contato comigo no direct, no Instagram, falando, eu preciso de um procedimento que impeça meu filho de comer. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, o seu filho é dependente ou independente? Aí ela falou assim, não, ele é dependente, é meu filho, era quase criança. Aí eu falei, que ele vai no supermercado, ele compra as coisas como? Aí ela falou assim, não, quem vai no supermercado sou eu. Opa! Aí eu parei a conversa por aí, acho que ela entendeu a mensagem, né? Então, veja, que ela espera que algum método vá lá e costure a boca do filho dela, ou sei lá o quê, e o filho dela não coma, espera que alguém peça para comer. Primeiro, o moleque quer parar de comer? Não. Quem está trazendo alimentação para esse menino? A mãe, a própria mãe. Então, cara, tem que começar bem atrás. Olha que loucura, né? Então, aí a pessoa é obesa por conta de quem? Entendeu? A culpa é dele? E ela mesma está angustiada com o fato de ele estar obeso, mas não promove a radicalidade de fazer uma mudança em casa para começar a frear essa situação. Olha isso. Isso deve acontecer até, acho que entre casais, não mãe e filho, em situações de relacionamento, que uma pessoa... A sabotagem do marido para a mulher, da mulher para o marido é altíssima. É altíssima? Altíssima. É um problemaço que nós vivemos, porque há uma questão aí meio subconsciente de ciúme, tá? Eu tenho um paciente que ela entrou na vibe de emagrecer e pegou o filho, e o marido levava pizza todos os dias para ela, para forçar ela. Ela fazia festa para chamar, e tudo que ele comprava, nada corroborava a vida dela. E a única razão era o motivo de que ele tem medo, porque ele está no status quo junto com ela, os dois estão no mesmo nível de excesso de peso, e agora chegou a hora ela quis mudar essa vida, mudar esse status quo que eles vivem, essa zona de conforto, e ele não queria que ela mudasse, então ele sabota. Isso é muito comum. Nossa. Muito comum, muito comum. Tem que resolver isso agora, porque se eu deixar isso para depois, eu acho que eu não consigo. Porque você vai mudando. Vai mudando. Isso é uma coisa. Você vai se acostumando. E a outra coisa que vai dar raiva em você, se você deixasse isso, e com 40 você tomasse essa decisão agora, e fizesse o mesmo procedimento que você fez, e você tivesse o mesmo resultado que você teve agora, e emagrecesse. Não com 30, mas com 40. Com 40. Sabe o que você ia lamentar? Os 10 anos que você perdeu. Que eu perdi. 10 anos são 10 anos. Porque você fala assim, cara, eu com 30 anos tava na minha idade top, eu tava com todo vapor, voando, eu tava desse jeito, cara, e se eu tivesse com esse corpo que eu tenho hoje, magro e tal, como é que teria sido a minha vida? Dos 30 pros 40. Que tipo de coisa que eu faço agora e que eu fiz nesses 10 anos que eu não teria feito porque eu tava naquela situação? Eu acho que esse é o maior lamentar que a gente vai ter. É da gente não ter tomado atitude antes. Eu ouço muito essa frase, Stefano, meus pacientes falam assim, doutor, por que eu não fiz isso antes? Olha só. Essa é a frase que eu mais ouço. Por que eu não fiz isso antes? Eles falam muito isso para mim. Eles se arrependem, você nota um arrependimento deles em ter postergado aquela atitude. Às vezes pelo dinheiro, às vezes pelo investimento, às vezes pelo medo, e eles ficaram ali relutantes em fazer logo isso. E quando eles fazem, e eles falam, doutor, mas por que eu perdi esse tempo, doutor? Putz, eles ficam chateados porque a vida é uma só, né, Stefano? A gente não sabe quanto a gente tem de vida, mas ela está se esvaindo, né? Sim. Cada segundo que a gente vai passando cada aqui, dia estamos gastando a nossa vida aí. A senha vai ser chamada qualquer hora dessa. Qualquer momento. Então, não temos tempo a perder. Já diz o nosso saudoso Renato Russo, né? Sim. Não temos tempo a perder. Então, quanto tempo você vai ainda deixar passar antes de tomar uma atitude? Quanto tempo você vai ainda longe de casa ao ponto de não saber o caminho de volta? Então, faz logo o que tem que fazer quanto antes. E quanto mais jovem, o procedimento vai ser mais seguro. Ontem fizemos uma senhora de 72 anos. A gastro? Olha, uma senhora de 72. Você tem que ver que gracinha. Hoje ela foi lá na clínica tomar soro. Que legal. 72 anos de idade. Aí você fala assim, 72 anos? Pô, mas vamos pensar que essa mulher vai viver bem 85, vai? 12, 13 aninhos.
Mas 12, 13 aninhos. É muito Para uma senhora de 72. É muito ano, cara. Sem ter que tomar 8 comprimidos, sem ter que usar bengala. Conseguir ter mobilidade. Você não tem preço isso, cara. Não tem Pô. preço, a gente gasta com muito mais porcaria por aí do que com a nossa saúde. Tem uma frase, eu vou puxar aqui, o ser humano subestima, ser humano, o que pode fazer em Bill Gates. Ele subestima, disse que o Bill Gates disse que as pessoas tendem a subestimar o que podem fazer em 10 anos. Cara, 10 anos dá pra você ser pessoas completamente diferentes. Eu falo por mim. Eu conheço gente que ficou milionária, bilionária em 10 anos. Em 10 anos. Cara, 10 anos. E 10 anos passa assim, ó. Eu lembro quando eu tinha 20, né? Antes da gente começar aqui passa assim, mas não passa. Passa assim, mas não passa assim, né? O cara pode... Se ele entender que, cara, 10 anos são 10 anos, é muita vida, entende? Eu vejo vídeo meu de 10 anos e falo, cara, faz 10 anos isso aqui. Olha, de 10 anos eu saí daquilo, fiquei com tanto... tive uma vida e agora eu tô com outra vida. E são 10 anos. O Agostinho, né, santo católico, ele fala uma frase assim, que é a seguinte também, que vai nessa pegada aí. O ser humano, ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Olha, essa aí é forte, hein? Né? Essa é então, forte. Quer dizer, a brevidade da vida tá aí. E aí a gente fala assim, poxa, eu tô agora, você estava com 29 anos, 30 anos agora, e o que você jogou 60 quilos embora? Nossa, é uma pessoa. Ô, Stefano, você já imaginou o que é carregar 60 quilos a mais? Não, eu paro pra pensar. Você quer fazer um teste? Não. Vai no supermercado. Pega 60 quilos. Pega lá aquele saco de Sanjão lá, 5 quilos lá. Pega, no caso, 60, 12. 12 sacos. Pega 6 de cada lado, meu amigo. E anda ali uns 100 metros naquele supermercado, você vai entender o que é 60 quilos a mais no teu corpo, meu amigo. Eu puxo no ferro. Cara, isso não tem preço, isso aqui. Não tem preço isso para a sua vida. Não tem preço. Então, eu estimulo as pessoas que estão nos assistindo, tá sofrendo com excesso de peso, tá incomodando, tá doente, já não entra na cadeira do avião, já não amarra o sapato, tem tudo, né? Já não dorme bem. Pô, não vai no restaurante, não tem cadeira para quantas vezes sentar. Quantas vezes já fui no restaurante a cadeira? E a gordofobia que a gente não falou, que existe no nosso país. Isso aí não vamos nem entrar, hein, meu? Então, porque isso assim, aí já é outro podcast. Você acha que as pessoas que estão acima do peso não sofrem preconceito? Lógico que sofrem, eu sofri muito. Não são preteridas em situações? Lógico. Essa é a vida, entendeu? Então é tudo, cara. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, dá para correr atrás. É uma doença da modernidade. Se você for investigar as causas mortes de obesidade nos obituários do governo que faz esse levantamento, você vai ver muito pouco assim, morreu de obesidade. Não existe. Morreu de infarto, morreu de AVC, morreu de câncer. Ninguém morre diretamente da obesidade, mas ela é geradora de várias doenças. Várias doenças que matam as pessoas. Você conhece algum idoso, vamos falar que 70 anos ou mais, obeso? Você conhece algum? Conheço. Eu conheço. Pouquíssimos. Sim. Pouquíssimos. Não. São poucos. São poucos, Não, são poucos. 70 obesos. Esse furaram a bolha. São poucos. A maioria não chega lá. Não chega lá, né? Morre antes. É por isso. Nossa, é verdade o que você tá falando. Então, cara, pensa nisso. Vamos atrás, vamos correr pra cima. Eu conheço gente de 90 anos, magro. Não. Ok. Isso eu conheço. Eu tô falando... O contrário, Se você não for um Jô Soares, que tem condições de pagar bons nutricionistas para te aguentar, te levar até a idade daquele peso que ele tava, você não chega, amigo. É muito difícil, porque a gente morre antes. Que loucura, né? Agora tem aqueles que escapam das estatísticas, né? Como tudo, tem aquela estatística que tem uns que escapam, mas no geral é regra você não viver muito quando você está com excesso de peso. Se você é obeso, você vai morrer antes. É fato. É fato. É fato. Tem uma estatística lá que eu não estou lembrando agora, que quantos anos reduz a cada tantos quilos a mais. Caramba. Ju, você sabe, Ju? Não. Qual é aquela estatística? Quantos anos se reduz a cada quantos quilos a mais? Não entendi. Hã? Não entendi. Você me falou esses dias, aquela estatística que A pessoa que fuma tem 5 anos, a expectativa de vida é 5 anos menos. Uma pessoa quem viveu no ataque de Chernobyl, 2,5 de vida, expectativa menos. A menos. Obesidade, 10 anos.
Olha isso. Então, vou repetir. Caraca, Chernobyl é um 2 estudo. anos e meio e obesidade são 10 anos Quem a menos. sofreu ações da radiação em Chernobyl tem 2,5 anos a menos de expectativa a menos de viver do que uma pessoa que não sofreu esse ataque. Quem fuma tem 5 anos de expectativa a menos do que quem não fuma. Sim. E quem está com excesso de peso tem 10 anos de expectativa a menos do que uma pessoa que é magra. Então você estando obeso, você tá se matando, cara. É fato que você vai morrer antes da hora. É isso. Se a naturalidade da coisa acontecer, né? A gente continuar envelhecendo, não tiver um acidente nem nada, uma doença qualquer aqui. Isso virou uma meta de vida, pra mim, combater a obesidade. Não tem, mas isso é... Eu levo todo mundo agora. Todo mundo eu falo, explico, empurro pra academia, alimentação. Tem um dado que eu tô falando toda hora quando o pessoal fala, mas é muito difícil treinar. Eu falo, cara, se você treinar 2 vezes na semana, qualquer exercício, qualquer coisa, 2 vezes na semana, se você soma no ano, você treinou praticamente 35% do ano. Sua vida já vai ser outra. Com certeza. Vai ser outra. Se você é sedentário, vai ser uma. Se você treina 2 vezes por semana, você vai ter outra vida. É isso aí. Entendeu? E ter uma alimentação bacana, vai pra frente. Muito obrigado, Jimmy. Tamo junto. Por ter vindo. Foi incrível. Foi legal. Nossa, muito bom, muito denso, né? E eu gostei muito que a gente falou aquilo que eu queria, pegar a sua visão como pessoa da parada. Porque uma coisa é a visão médica, outra coisa é 20 anos tratando obeso. Você aprendeu muita coisa para você ter passado aqui pra gente. Quer falar alguma coisa pro pessoal? Não. Vira lá, Arthur, a câmera pra ele. Passar uma mensagem final. Em primeiro lugar, agradecer o Stefano por estar aqui. Se vocês querem entender o que a gente faz, como são os nossos procedimentos, tem o nosso site, a nossa clínica, tem as minhas mídias sociais, @dr.jimmy_scarparo, segue lá, compartilha, curte. Isso aí, comenta, tá certo. Mas a gente trata a obesidade com seriedade. Sim. Eu, como médico, experimentei os meus tratamentos, eu luto contra o excesso de peso também, por uma questão não só genética, estilo de vida e tudo mais, né? Também fiz o procedimento que o Stefano fez há 7 meses atrás e perdi aí 20 quilos até o momento. Então eu também estou na pegada, não sinta que aqui tem 2 pessoas falando que são insensíveis ao que você vive. Não. Nós somos sensíveis, sabemos o outro lado, não é só um médico com autoridade de estudo e de aprendizado que eu tive durante todos esses anos, mas é alguém que está na sua pele, esteve na sua pele, sabe o que o excesso de peso faz, prejudica e traz de desconforto. Então, se você quer mudar a sua vida, a gente está aqui para te ajudar. Se você não quer, a gente não pode fazer nada. E se você quer, vem nos procurar e atenda aquilo que a gente vai te dizer, que nós conhecemos esse caminho e é para dar certo e você fazer uma transformação, reencontrar um outro você que há muito tempo você não encontra. Essa é forte, hein, cara? Isso é verdade. Hoje eu encontrei um cara que eu não vejo. É muito louco. Eu vejo a foto e falo, cara, esse aí não sou eu. É muito louco a sensação que eu tenho comigo mesmo. Você sabe com o que eu estou desconfortável agora? É. Com meus vídeos lá na clínica, porque tem uma TV dessa lá na clínica, e fica passando meus vídeos que eu tinha gravado, super bem produzidos. Certo. Antes do negócio, eu falei, cara, mas 20 quilos a mais, né? eu vou tirar aquele vídeo ali, mas Eu gravar não. testemunha esse negócio aí, rapaz. Agora você vê como é uma doença da percepção. Quando eu tava daquele jeito, eu não achava que eu estava tanto daquele jeito. Né? Eu também não. Então isso é muito louco, Muito né? louco. Muito louco. Muito louco. Muito obrigado, Jimmy, mais Vamos uma junto. vez. Muito obrigado a vocês. Não esqueça de compartilhar, por muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.